Olá, voltamos depois de alguns problemas. Nós estávamos tendo problema com o áudio do pastor Henrique, mas eu creio que agora tudo vai correr bem. E eu gostaria então de trazer novamente aí o pastor Henrique para a nossa sala, para podermos estar então conversando um pouco sobre construir em meio à tempestade. Pastor, como houve o problema, você pudesse estar nos informando novamente da situação que está por aí. Esse não é o foco dos nossos problemas, né? Mas para que a gente possa se atualizar, como está a situação atual aí de vocês em relação à pandemia? Ok, que bom que vocês resolveram o problema agora, a gente pode conversar um pouco melhor, né? Você está me ouvindo bem agora, Reinaldo? Muito bem. Ótimo, que bom. Mais uma vez, então, deixa eu dizer da minha alegria para a gente poder estar aqui com você e rever você depois de muitos anos, Reinaldo. Que bom. Então, é o seguinte, a situação aqui na nossa região, como você já tem falado, é uma situação assim, preocupante ainda. Nós estamos ainda tendo assim, um número grande de pessoas infectadas pelo coronavírus, e a minha cidade, Bridgeport, está a 1 hora de New York City e a meia hora do estado de Nova York, onde se tornou o epicentro da pandemia aqui nos Estados Unidos, né? Então, só para vocês terem os números, aqui no nosso estado de Connecticut, nós temos cerca de 24 mil pessoas infectadas. No nosso, e o estado de Connecticut é um estado pequeno, é um estado bem pequenininho, menor que provavelmente o estado do Paraná. E, e é um estado bem pequeno. Nós temos 24 mil pessoas contagiadas, e só na minha região aqui, Reinaldo, na nossa micro, como chama aí no Brasil, a micro-região, nós temos cerca de 10 mil pessoas contaminadas, né? E a nossa cidade é a cidade mais contaminada, a cidade de Bridgeport. Inclusive, alguns brasileiros já têm sido... Eu tenho ouvido casos de vários brasileiros que estão infectados. Semana passada, 2 faleceram. Brasileiros assim, jovens, Uhum. não tem informação de que eles tivessem alguma outra enfermidade, mas infelizmente vieram a falecer. Então, os hospitais aqui de Bridgeport também estão já bem saturados, né? Então, a gente está tomando todo o cuidado aqui. A gente pouco sai de casa, nós já estamos em quarentena aqui há muito tempo, há umas 5 semanas mais ou menos, né? O nosso culto, a última vez que nos reunimos no nosso templo foi no dia 8 de março. Então já tem muito tempo e nós estamos dentro de casa, e toda vez que a gente sai, somente para ir ao mercado, alguma coisa assim, a farmácia, e bem rapidamente a gente usa máscara, luvas e faz toda a higienização, né? A gente está tomando todo o cuidado possível para a gente não se contaminar e nem contaminar outros também. Então, assim, embora a situação seja assim de muita contaminação aqui na nossa região, a gente está em paz, né? Tomando todos os cuidados possíveis e crendo que Deus está no controle de tudo. Mas ainda assim, a situação na nossa região, apesar da linha de contágio estar achatada, ainda ela inspira muitos cuidados. Uhum. Certo. Pastor Henrique, entrando então no tema que nós gostaríamos de conversar um pouco, eu queria fazer uma pergunta para você, porque toda, toda situação grave, quando o mundo, as pessoas passam por um momento difícil, há um reflexo na vida das pessoas, né? Se a gente pegar Uhum, historicamente, né, as guerras, ou mesmo partindo das histórias da Bíblia, né, quando o povo do judeu estava lá exilado no Egito, a saída deles, e sempre há um reflexo na vida das pessoas, né? Então, eu gostaria assim de perguntar o que você percebe que muda, né? O que vem a revelar, ou o que passa a não existir mais na vida das pessoas num momento desse, após um momento desse?
Essa é uma boa pergunta. E, e não é de fácil resposta, assim, né? Não é muito simples a resposta, Reinaldo, mas eu penso que essa pandemia revelou três coisas. Aquilo que nós somos, aquilo que nós não somos e aquilo que nós deixamos de ser também. Eu entendo assim que ela revelou quem nós somos, né? Então, vamos dizer assim, as incertezas, as lutas, as dificuldades, as provações, o fato das pessoas ficarem em casa, o fato das pessoas perderem seu trabalho, verem os seus recursos baixarem, perspectivas longe, sonhos não cancelados, mas adiados, projetos adiados. Então, isso revelou, assim, aquilo que as pessoas são. Se elas são pessoas que têm uma alma pacificada, um coração sereno, se são pessoas que têm uma confiança em Deus, se são pessoas que dependiam delas mesmas, da sua própria força, do seu próprio dinheiro, do seu próprio trabalho, da sua própria saúde, se eram pessoas que ansiosas, e essa ansiedade veio à tona, né? E como eu disse, a pandemia também revelou o que nós não somos, né? Às vezes a gente poderia pensar que nós éramos pessoas assim muito bem estruturadas, muito confiantes, muito tranquilas, pessoas muito fortes. E a pandemia revelou que nós não somos assim, né? A pandemia revelou que nós somos pessoas frágeis, revelou que nós não temos controle sobre nada na nossa vida, revelou que nós não temos ideia do que pode acontecer com a nossa vida. E a pandemia também revelou quem nós deixamos de ser, né, Reinaldo? Porque eu penso assim que muitos perceberam o quão longe eles estavam dos seus filhos, o quão longe alguns casais estavam um do outro, o quão longe pessoas estavam da sua simplicidade, que acabaram correndo tanto nessa vida, correndo atrás do dinheiro, da promoção, da fama, do status, e deixaram de ser aquelas pessoas simples, deixaram amigos para trás, deixaram relacionamentos para trás. Então, assim, essa pandemia revela também quem nós deixamos de ser. E isso é uma coisa que a gente precisa pensar novamente. É verdade. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui que uma questão que eu tenho pensado muito e até escrito alguns textos sobre isso, com relação à vida reflexiva, né? Sim. Nós, em função da própria correria, né? Em função da agilidade que o mundo caminha, nós passamos a deixar de ser reflexivos. Justamente isso, de pensar um pouco sobre como estamos vivendo, né? Como estão os nossos relacionamentos, qual é o nosso projeto. Então, o mundo se acostumou a viver, né? A viver, e aí chega situações numa hora dessa, né? Que começa a perceber fora do trilho, né? Como a gente está bem totalmente distante daquilo que realmente deveríamos estar. É. E pensando nisso, né? Eu creio que quando a gente fala em construir, uma das questões talvez seja de, vamos dizer assim, desmanchar ou desconstruir algumas coisas para poder construir outras, né? Sim. E eu anotei assim uma frase que construir é permitir ser lixado para dar mais vida. Sim. Você concorda com isso? Você pensa dessa forma? Concordo. Você sabe que enquanto você estava falando aí, eu lembrei de uma história que eu li há muitos anos, e de vez em quando eu conto essa história para as pessoas aqui na nossa comunidade. E é uma história real. Havia um médico que era um missionário e que tinha um trabalho missionário
médico junto a uma tribo numa área muito remota da África. E ele precisava de um equipamento para continuar trabalhando com eficácia ali no seu consultório. Então, ele fez a encomenda desse equipamento. Esse equipamento chegou lá no porto, que era bem longe da tribo onde ele vivia, onde ele tinha o consultório dele. E então, ele contratou lá na cidade, lá no porto, ele contratou uns homens de uma outra tribo que iriam levar o equipamento para ele, porque eles precisavam andar, não de carro, mas precisavam carregar o equipamento pelas trilhas lá da mata, até chegar na tribo onde ele morava. Então, ele disse para aqueles homens, olha, eu quero que vocês corram o máximo que vocês puderem, porque eu tenho muita pressa que esse equipamento chegue ao meu consultório. Então, ele falou com aqueles homens pegaram o equipamento e correram muito, correram, dia e noite, correndo, um tempão correndo, e o médico atrás deles, dizendo, vamos, 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 até que uma hora eles pararam, de repente, sem avisar, eles pararam, se sentaram, e ficaram ali. E o médico, então, disse, escuta, por que vocês estão parando, né? Vocês sabem que eu tenho pressa desse equipamento. E então, um dos homens daquela tribo disse assim, senhor missionário, a questão é a seguinte, talvez o senhor não saiba, mas existe uma crença aqui na nossa tribo que quando a gente corre muito, a nossa alma sai do corpo e fica para trás. E aí a gente perde a nossa alma. Então, o Senhor fez a gente correr tanto que a nossa alma, a alma de cada um, já saiu do nosso corpo e está lá atrás. Então, agora a gente está sentado aqui e a gente vai esperar até que a nossa alma encontre a gente de novo. Então, Reinaldo, eu percebo que essa pandemia, de certa forma, é uma maneira da gente sentar e esperar a alma voltar, sabe? Eu acho que alguns de nós, ou todos nós, de alguma forma ou de outra, perdemos aspectos da nossa alma. E a gente precisa, forçadamente, esperar a nossa alma voltar. Então, nesse sentido que você falou, tem muita razão, né? Faz muito sentido. A gente está esperando, a gente está sendo lixado, né? Um trabalhar de Deus na nossa alma, enquanto a gente espera a nossa alma voltar. A gente precisa entender isso, que há coisas importantes para a nossa vida que a gente perdeu. Mas a pandemia e essa quarentena está permitindo a gente novamente reaver aquilo que a gente perdeu. Isso é um processo, né, do trabalhar demorado. E aqueles que percebem esse trabalhar, aqueles que entendem isso, eles estão se dando a si mesmo a oportunidade de reaver. Aqueles que não compreendem passam todo dia reclamando, murmurando, chateados, né? Mas que bom quando a gente consegue ter essa percepção e perceber que a gente está sendo trabalhado e lixado, e isso tudo está sendo usado para o nosso bem, como você já comentou aí. Uma outra coisa também que esses dias eu estava ouvindo alguns estudos bíblicos que você faz em lives aí agora nesse período, né? Sim. E você trabalhou o tema de contentamento. Eu creio que também esse é um tema muito oportuno para a gente refletir nessa hora, né? Sim. A vida de contentamento. Uhum. Gostaria que você falasse sobre isso. Você ministrou até um estudo recente que eu vi, né, sobre isso. Foi mesmo. Obrigado por essa oportunidade de falar sobre isso. Esse é um dos temas que eu mais gosto de falar, Reinaldo, para ser sincero, né? Olha só, quando a gente lê lá em Filipenses capítulo 4, versos 13 e 14, o apóstolo Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Há uma tradução, eu não sei se é a Nova Versão Internacional, qual é, mas ele diz assim, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então, lendo esse texto, eu entendi, Reinaldo, que esse espírito de contentamento é algo que a gente desenvolve na nossa vida. Ninguém nasce contente, né? Ninguém nasce rindo, ninguém passa a vida inteira rindo. Aliás, Assim, chorando. Oi? Aliás, nascemos chorando, né? Nascemos chorando, então. Começa por aí, né? Você tem razão. Aí o que acontece? O contentamento na minha forma de perceber isso, e lendo a palavra de Deus,
O contentamento é um estado de espírito, de, é um estado de espírito de gratidão e de confiança em Deus. É um estado de espírito de serenidade por causa da nossa confiança em Deus e por causa de uma atitude de gratidão constante ao Senhor por conta de tudo que acontece na nossa vida. Então, o contentamento é uma maneira de enxergar a vida, Reinaldo, pelo aquilo que eu entendo da palavra de Deus. É uma forma como a gente enxerga as coisas na nossa vida. E essa é uma decisão que a gente toma todo dia. E o contentamento, ele não tem a ver com alegria. Vamos dizer assim, a alegria é um estado de felicidade que a gente tem, gerado por alguma circunstância, por alguma conquista, ou por pessoas. Né? Então, vamos dizer assim, vamos dizer que eu queira muito encontrar com uma pessoa, a minha família aí no Brasil. Aí eu vou ao Brasil, encontro com a minha família, isso me traz muita alegria. Ou então, o meu sonho é comprar aquele determinado carro, zero, aí eu consigo comprar, e aquilo me traz muita alegria. O que é uma coisa boa, mas isso é uma coisa temporária, é isso que eu quero mostrar. A, a, a alegria é um estado de espírito, mas é uma coisa temporária. O contentamento é um estado constante vamos dizer assim, de felicidade, gerado pela gratidão e a confiança que a gente tem em Deus. Então, eu diria assim, o contentamento, Reinaldo, é uma decisão que a gente toma todo dia. Eu viverei no estado de contentamento, porque eu consigo olhar a vida como Deus, eu consigo enxergar a vida como Deus enxerga, eu consigo confiar em Deus e crer que Ele é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, que Ele tem o controle de tudo nas mãos dele, e eu consigo desenvolver, eu posso desenvolver um espírito de gratidão a Deus, o que significa uma vida de não murmuração, uma vida de não reclamação, mas uma vida de gratidão. Então, isso tudo gera um espírito de contentamento, certo? Então, o contentamento é algo que acaba fazendo parte da nossa vida. Veja que Paulo disse lá em Filipenses: eu tanto sei estar honrado como humilhado. Eu tanto sei viver com pouco como viver com muito. Então, o que Paulo está dizendo é que o estado de contentamento não tem a ver com coisas, ou com circunstâncias, ou com pessoas. Ele não tem a ver com nada desse tripé. Coisas, circunstâncias ou pessoas. Ele tem a ver com o relacionamento pessoal com Deus. Esse é o ponto. De modo que, a partir do momento que a gente consegue entender isso, a gente começa a viver um estado de contentamento. Então, eu diria assim, essa é uma verdade que quando desce para o coração da gente, Reinaldo, isso vai mudando, isso muda a temperatura da nossa alma, isso muda a nossa maneira de enxergar as coisas, isso muda os nossos relacionamentos, isso muda a nossa maneira de reagir, isso muda a nossa maneira de, de, de enxergar a vida, de modo que, mesmo quando a gente está triste, a gente está contente. Mesmo quando a gente enfrenta lutas, dissabores, contrariedades, tristezas, infelicidades, perdas, a gente está contente. Porque esse contentamento não depende das circunstâncias, das coisas que a gente tem ou não tem, e não depende das pessoas. Então, para mim, Reinaldo, esse princípio, essa verdade, aprender o segredo de viver contente, é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter na nossa vida, uma das conquistas maiores que a gente pode ter. E nessa época de pandemia, eu penso que essa é uma boa época para a gente aprender a desenvolver essa, essa verdade e esse princípio na nossa vida. Eu costumo usar uma palavra que eu acho que, para mim, resume bem isso, né? Um estilo de vida, né? É.
estilo de vida, ela não depende de circunstâncias, né? Exatamente. E o que está ligado nisso, né? E aí talvez a gente pode tirar algumas lições no sentido do construir nessa hora, né? Uhum. O que está relacionado com o contentamento é o fato de eu ter um propósito de vida. Sim. Porque se eu não tenho propósito, qualquer situação vai me derrubar. Mas a partir Uhum. do propósito, é, pensando no lado cristão, né? O propósito de conhecer a Deus e viver o reino de Deus, né? Eu começo a desenvolver uma vida de contentamento. Porque o que me faz feliz não é só as situações, mas é a busca que eu tenho, o que eu quero deixar, o que eu quero construir, não é? Uhum. Então Uhum. esse esse contentamento, né? Eu creio que é o estilo de vida, é a forma de viver. E é algo que tem que ser desenvolvido mesmo, né? Como você falou, né? É, É algo que é, tem que ser desenvolvido, né? é. Eu vejo, Reinaldo, que você usa uma palavra aí, uma expressão, propósito de vida, né? Eu gosto dessa expressão, porque eu vejo que o sentido de propósito é uma coisa assim que move a gente. Então, veja que quando a gente lê a narrativa dos evangelhos, a gente percebe que Jesus sempre manifestou o propósito pelo qual ele tinha vindo ao mundo, né? A razão maior que era morrer na cruz. E ele deixou isso bem claro várias vezes, inclusive ele enfrentou seus próprios discípulos para ir para a cruz, quando Pedro disse, Senhor, eu jamais vou permitir que o Senhor seja preso e vá para a cruz, e Jesus disse, arreda-te, Satanás, você não sabe do que você está falando, né? Então, Jesus estava sendo movido por um propósito que ele tinha na sua vida. Então, eu penso, Reinaldo, que essa questão da gente saber do nosso propósito, por que eu estou aqui, né? Isso já é uma coisa extremamente importante. Só o fato da gente saber qual é a razão por que a gente existe já é uma coisa muito boa, né? Porque, por incrível que pareça, e por mais óbvio que isso possa parecer, você pode ter certeza que a maioria das pessoas não tem a mínima ideia por que elas estão aqui. Elas acham que elas estão aqui, sei lá, vieram do nada, nasceram, cresceram, estudaram, formaram uma família, acordam todo dia, vão para o trabalho e pronto, né? Elas não têm ideia. Mas quando a gente entende, Reinaldo, que a gente está aqui por causa de um propósito, porque nós somos criados pelo Deus eterno, e há uma razão pela qual a gente está aqui, que é conhecer a Deus, que é sermos amigos de Deus, e a gente tem uma missão que é fazer com que esse Deus seja conhecido pelas pessoas e as pessoas conheçam a Ele, e que Jesus seja que as pessoas conheçam a Cristo. Então isso dá um senso de missão para a gente, né? Um senso de propósito. Há uma expressão que eu li há muitos anos atrás e eu nunca mais me esqueci. Eu sempre uso essa expressão. O pessoal aqui que me conhece está sempre me ouvindo falar disso. Senso de destino. Eu penso que essa é uma coisa assim extremamente importante para a gente entender, a gente saber que a gente tem um senso de destino. Reinaldo, eu vejo que quando a gente tem um senso de destino em Deus, quando a gente entende por que a gente nasceu, por que a gente está aqui, qual é o propósito pelo qual a gente veio a esse mundo, a resposta a essas perguntas, Reinaldo, já começam a não só transformar o nosso interior, mas começam a nos dar assim, uma visão para o futuro, sabe? E quando a gente começa a ter a visão do futuro, isso vai gerando uma força, uma energia dentro da gente que a gente nunca pensou que isso pudesse acontecer. E a gente começa a sonhar, começa a pensar, começa a querer fazer coisas, conquistar, servir pessoas, influenciar, mudar, transformar o mundo. Isso vai fazendo diferença na nossa vida, quando a gente responde essas perguntas. Há um autor aqui nos Estados Unidos, muito conhecido, provavelmente você conhece no Brasil, muitos que estão nos ouvindo também já o conhecem, já leram o seu livro. Ele escreveu um livro que trata exatamente disso, Uma Vida com Propósito, Rick Warren.
Esse livro vendeu, como diz as pessoas, né? Vendeu baldes aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Por que ele vendeu tanto? Porque a proposta desse livro era uma só. Qual é a razão por que você está aqui? Ah, as pessoas compraram o livro, lógico, elas queriam saber. Por que eu estou aqui? E foram comprar o livro, virou um best-seller. E o Rick Warren tornou-se um dos pastores mais conhecidos aqui dos Estados Unidos por causa desse livro, né? Por quê? Porque as pessoas precisam saber a razão por que elas existem, por que elas estão aqui. E eu penso que a pandemia é uma boa oportunidade para as pessoas pensarem nisso, né? Por que eu estou aqui? Só antes de passar a palavra para você de novo, Reinaldo, eu sei que eu estou me estendendo um pouco aqui na minha resposta, Não, aqui é live. mas esses dias eu estava conversando com a minha esposa, porque assim, nós estamos a 1 hora de Nova York, de New York City. E eu costumo ir para lá, né? É fácil para lá, a gente pega o trem, 1 horinha, a gente está lá no Times Square, que é o lugar ali na Broadway, o lugar mais movimentado de Nova York. E esses dias eu vi as ruas, uma foto das ruas ali vazias, sabe? E você sabe, né? Ali é uma muvuca. Você não consegue andar ali, você não dá 3 passos sem se esbarrar em alguém, de tanta gente que tem ali. E eu vi a foto agora das ruas vazias ali, você pode até deitar no meio do asfalto ali sem problema nenhum. E eu fiquei pensando, será que quando isso tudo terminar e as pessoas voltarem à normalidade e aquela muvuca no Times Square retornar, será que as pessoas que andam correndo ali, olhando para o celular, tomando seu café, andando rápido, será que em algum momento elas vão pensar assim, vale a pena essa correria? Vale a pena isso tudo? Por que é que eu estou correndo tanto? Por que é que eu estou querendo tanto aquele emprego? Por que é que eu estou querendo tanto alcançar determinada coisa? Será que é isso mesmo? Será que é para isso que eu fui criado? Então, Reinaldo, eu espero de coração que as pessoas repensem isso e que a pandemia seja um bom momento para as pessoas entenderem por que eu estou aqui, qual que é o senso de destino que eu tenho. Eu penso que isso vai ajudar muitas pessoas a redirecionarem as suas vidas daqui para frente. E uma outra coisa que talvez, né, a gente possa atrelar a essa situação é que, dentro da psicanálise, né, eu como psicanalista, a gente tem estudado muito essa questão da resistência. Né? Uhum. Nós, né, o ser humano como um todo, nós temos um mecanismo de defesa nosso que cria resistências para aquilo que precisa ser mudado. E talvez isso é o momento também de pensar nesse sentido, de que às vezes a gente tem essa resistência com medo da mudança. Eu vivi sempre assim, porque eu tenho que mudar agora? Eu não quero não porque eu não acredito, mas por uma falta de quebrar essa resistência e olhar a vida de uma outra perspectiva, né? Então, Uhum. eu penso que ele está atrelado a essa questão de propósito, entra essa questão. Eu quebro as resistências, eu, Uhum. eu me abro no sentido, por isso, uma vida reflexiva. Eu faço Sim. uma reflexão sobre a minha vida e eu procuro entrar aí, voltando na questão da lixa, por exemplo, né? Aqui pegar aquelas questões minhas que talvez tenham me prejudicado e eu ter coragem de tirar isso fora. Eu ter É, coragem de mudar, de inverter algumas posturas, né, para que realmente eu tenha uma visão diferente e possa colocar em prática um propósito de vida real que vale a pena. Eu é. sempre faço alguns vídeos da psicanálise e eu termino dizendo: faça a sua vida valer a pena. Uhum. E aí eu penso que é isso, né? É a gente lutar contra essa resistência que é nossa mesmo. Não é, É. um, não é o outro que vai mudar isso em nós. Uhum. É a nossa atitude mesmo que vai provocar isso, né? É. Concordo plenamente, Reinaldo. É a nossa atitude. Eu penso que o maior inimigo da nossa vida, do nosso crescimento, das nossas conquistas, das nossas vitórias, somos nós mesmos, né? Nós somos nossos maiores inimigos. E eu concordo com você, a gente tem uma dificuldade muito grande para mudar.
a nossa resistência é grande a mudanças, né? A gente não, a gente, a gente evita a todo custo mudar. Parece que a gente entra naquela zona de conforto, né? Usando um termo que as pessoas usam muito hoje. A gente entra naquela zona de conforto e acha que é ali que a gente tem que ficar e não deve sair dali. Então, talvez porque a gente tem medo, né? Medo do novo, medo do que pode acontecer, medo de que os resultados não sejam os melhores, né? Enfim, medo de perder aquilo que a gente tem, e acaba que a gente vai resistindo muito às mudanças, né? E aí, bom, é isso que você já sabe, né? O fato de a gente não querer mudar, isso vai gerando problemas para a vida da gente, né? Porque o mundo muda, né? E o mundo está mudando, e essa pandemia está gerando mudanças que a gente jamais imaginava na nossa vida, né? Por exemplo, no meu trabalho pastoral, a mudança foi completa, completa. Por exemplo, hoje eu não encontro meu povo, meu rebanho, eu não encontro meu rebanho pessoalmente. Como é que eu faço? Mas eu preciso encontrá-los, eu preciso pastoreá-los, eu preciso conversar com eles. Então eu tive que mudar, eu tive que arriscar, mesmo assim pensando, meu Deus, será que isso vai dar certo? Será que isso vai ter efeito? Será que isso vai gerar o que precisa? Então, assim, a resistência à mudança é algo que traz muita dificuldade, né? Aí eu me lembrei, Reinaldo, eu estou lendo muito o livro dos Atos dos Apóstolos, e lá no capítulo 8, é muito interessante isso. Lá no capítulo 8, diz que por causa da morte de Estevão, que foi o primeiro Marte da era cristã, logo depois, diz assim, capítulo 8, primeiro verso, e depois disso, desencadeou-se uma perseguição à igreja. É. E é interessante que diz ali que, com exceção dos 12 apóstolos, todos os discípulos, todos os cristãos, homens e mulheres, tiveram que sair correndo de Jerusalém, né? Porque até então a concentração de comunhão, de culto, era sempre ali em Jerusalém. Aí aqueles homens e mulheres tiveram que fugir de lá, certo? Então eu estava pensando, Reinaldo, as famílias que tinham casas deixaram para trás, Uhum. móveis não conseguiram levar, e emprego. E o pessoal que trabalhava em Jerusalém abandonou o emprego. Como é que eles fizeram para viver? Onde eles moraram? O que eles vestiram? Onde eles trabalharam depois disso? Eu imagino, Reinaldo, que cada um, não é, de acordo com a sua realidade, dificuldade, uns mais, outros menos, todos eles se encaixaram em algum lugar, certo? Todos eles se encaixaram. Quer dizer, eles arranjaram seu emprego, talvez não era a mesma casa, talvez não era o mesmo emprego, eles tiveram que fazer novos relacionamentos, né? Mas todos eles tiveram a sua vida mudada. Todos eles tiveram. Então, lendo esse texto, Reinaldo, eu penso assim, às vezes a gente muda por uma iniciativa nossa, o que é muito bom, né? A gente fala, eu vou mudar. Eu estou entendendo que eu preciso mudar. Eu preciso mudar nessa área, naquela. Eu preciso crescer nessa área da minha vida, nessa área profissional, no meu relacionamento, nas minhas reações, enfim. É muito bom quando a gente decide mudar. Mas, às vezes, circunstâncias externas nos fazem mudar, como aconteceu com a perseguição ali aos cristãos na igreja primitiva. E eles mudaram e sobreviveram. Inclusive, diz ali no verso 3 ou 4 que todos eles, onde eles iam espalhando a mensagem do evangelho. Então foi boa, a mudança ali foi muito boa, a perseguição fez muito bem para o evangelho. Não fosse, a perseguição foi um vento que espalhou a semente do evangelho. Não fosse a perseguição, o evangelho não teria sido espalhado como foi naquela época. Então eu entendo, Reinaldo, que
as mudanças são necessárias. E se a gente não muda porque a gente quer, a gente vai ter que mudar por circunstâncias externas. E às vezes elas podem ser muito mais difíceis do que a gente imagina, porque daí, quando a gente decide mudar, Reinaldo, a gente se prepara para isso, né? Bom, eu preciso mudar. O que eu tenho que fazer? Quais espaços que eu tenho que dar? Agora, quando vem uma pandemia, como essa que está vindo aqui, que veio, você não tem tempo para mudar, para pensar, né? O que eu vou fazer? Você tem que mudar. Então, você tem que mudar, você tem que trocar o pneu com o carro andando, né? Aí é complicado. Mas a gente sobrevive. Agora, eu penso, Reinaldo, que ainda hoje há pessoas, com tudo isso que está acontecendo no mundo, ainda hoje há pessoas que estão fazendo de tudo para manter as coisas como antes. Não é? Não querem mudar, não querem mudar de vida, de estratégia, de pensamento, de valor, não querem rever nada. Aí eu tenho que te dizer que o pessoal que está ouvindo a gente, que infelizmente essas pessoas vão sofrer mais. E elas vão ficar para trás, do ponto de vista da existência, né? É verdade, pastor. Um exemplo que a gente tem muito claro, né, de uma postura de mudança radical, que serve aí como modelo, né, para nós. Paulo, né? Paulo teve uma postura de mudança totalmente radical, né? De alguém Sim, que estava contra os cristãos e de repente passou a ser o cristão. pois é, De mudança radical na vida, né? E a gente tem que estar aberto a isso, né? A gente com tem que certeza. quebrar um pouco esses paradigmas, né? De que sempre foi assim e vamos levar assim até o fim. É, verdade. Como você disse, né? Se a circunstância vem de fora como um imprevisto, é muito Uhum. difícil mesmo, é muito mais doloroso, né? Machuca muito mais a gente, né? É. E aí, né, Reinaldo, eu penso que a gente precisa ter, assim, muita percepção para a gente perceber os movimentos, né, o que está acontecendo, né, e a gente conseguir, assim, entender o que é importante para a nossa vida. E o que é que está acontecendo conosco e com o mundo ao nosso redor. Existe uma expressão lá no Antigo Testamento, eu não vou me lembrar agora do texto, depois eu posso achar e mandar para você, mas ali há um texto que fala dos filhos de Issacar, e dizia assim, que os filhos de Issacar eram pessoas sábias, porque eles conseguiam fazer a leitura do tempo, eles conseguiam compreender o que é que estava acontecendo ali ao redor deles, né? Então eu penso que a gente precisa ter essa percepção, né? De assim perceber o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, o que eu posso aprender com isso, aonde isso vai me levar, é, até que ponto eu posso colaborar com esse processo, até que ponto eu posso colaborar para eu crescer, o que está acontecendo com as pessoas ao meu redor, como eu posso ajudá-las, como eu posso encontrá-las, como eu posso ir até elas, né? Então, eu penso que essa percepção da realidade é uma coisa que a gente precisa desenvolver aqui no coração da gente, né? Na nossa mente, no nosso espírito, a gente entender assim, o que é que está acontecendo. Então, por isso que eu gostei dessa expressão, os filhos de Sacar são mais sábios, porque assim, eles fazem a leitura do tempo. Então, há aquelas pessoas, Reinaldo, que as coisas vão acontecendo, eles vão reagindo àquilo, né? Sem parar para pensar, sem parar para perceber o que está acontecendo. E há aquelas pessoas que, quando as coisas vão acontecendo, eles não são apenas reagentes, não é? Exemplo, aqui nos Estados Unidos, de vez em quando vem uma informação que diz assim, o governo vai fazer um lockdown. Aí as pessoas correm para o mercado e compram comida, estocam, tal. Ou seja,
são reagentes, né? Ficam reagindo são reativos, reagem às informações, né? Ninguém para pensar assim, quem falou? De onde veio essa informação? Quando será? Quando isso vai acontecer? Né? Então, a gente não pode ficar reagindo à existência. A gente precisa perceber os movimentos, né? Os movimentos de Deus. O que é que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo ao meu redor? O que está acontecendo com as pessoas? Que leitura que eu estou fazendo? Porque é a partir dessa percepção que as nossas reações e decisões serão melhores, né? Eu imagino, mais sábias, mais produtivas e mais eficazes também. Pastor, para a gente caminhar para um encerramento, eu acho que para mim foi muito produtivo te ouvir, pensar sobre essas questões de construir, né, esses princípios que a gente tem que estar atento na nossa vida. Como que você resumiria, Uhum. pensando em tudo que a gente conversou agora aqui, né, com relação a que dicas, né, ou que dicas, né, você daria no momento de luta, que não precisa ser necessariamente somente a pandemia, mas às vezes passamos por lutos de morte, por doenças, né, por situações financeiras difíceis. Uhum. Quais são as atitudes principais para que a gente possa construir a nossa vida nessa hora que nos fortaleça para seguir em frente? Uhum. Bem, Reinaldo, eu penso que, tentando assim falar de uma forma bem resumida, eu penso que a base de tudo está lá em Mateus capítulo 7, no final do discurso de Jesus no Monte das Bem-aventuranças, né? No Sermão do Monte, melhor dizendo. Onde estão os nossos pés? Estão na rocha ou estão na areia? Então, eu acho que a melhor forma da gente enfrentar pandemias, tragédias, perdas, etc., é, é a gente se preparando antes delas acontecerem. E a melhor forma de a gente se preparar é a gente colocando os nossos pés num lugar seguro. E a palavra de Deus diz que o lugar seguro é o próprio Senhor, é o próprio Jesus. Essa é a primeira coisa. A gente ter uma vida cujos alicerces, cujas raízes estão no reino de Deus. Isso, isso dá base, isso dá alicerce para a nossa vida, né? Depois, Reinaldo, eu diria assim que quando chegam as tempestades, as pandemias, as tragédias, a gente precisa lembrar de quem é Deus e, uh, e do que Ele tem proposto para a nossa vida. Lembrar-se das promessas de Deus, que a gente encontra na palavra dele. E confiar em Deus. E confiar que Ele tem o controle de todas as coisas nas nossas vidas. A terceira, eu diria, a gente continuar a caminhar, fazer o que a gente pode. A gente fazer o que é possível em meio a essa situação toda. Construir aquilo que a gente pode, aprender aquilo que a gente pode e caminhar segundo, dentro das nossas limitações, em meio a toda essa tempestade, né? Confiando em Deus, mas dando os passos que a gente precisa dar. E a última coisa, Reinaldo, eu vou parafrasear aqui o pastor John Piper, que é um pastor americano, conhecido aí no Brasil, que inclusive escreveu um livro agora, um livro sobre a pandemia, Cristo e a Pandemia. Esse livro está online, gratuito em português, para quem queira, quem quiser ler. E o pastor John Piper, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, ele foi acometido de câncer. E ele escreveu um texto cujo título era Não Desperdice o Seu Câncer. E a ideia era exatamente essa. Essa é uma oportunidade para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente conhecer melhor a Deus, conhecer melhor a nós mesmos, e a gente rever, e a gente reconstruir, reinventar a nossa vida. Então, a última coisa que eu diria quando chega uma tragédia é não desperdice a tragédia.
Não desperdice a sua doença, não desperdice a sua perda, não desperdice a pandemia. Aproveite essa hora para crescer, para rever, para se reconectar, para se reinventar, para fazer uma limpeza na sua vida, para abandonar determinados hábitos, para se revestir de uma coisa nova, né? Aproveita, não desperdice, porque será muito ruim depois que tudo isso passar e a gente perceber que, puxa, nada mudou em mim. Que coisa triste, né? Pobre, né? Então, assim, não desperdice, aproveite o máximo que você puder dessa situação toda. É isso. Demais essa frase, pastor. Depois me passa o link desse livro do John Piper e eu Vou vou passar, daqui a pouquinho eu passo para você, claro, na minha página aí do Face também, para quem claro, claro, buscar esse texto aí, que eu acho que deve ser muito bom. Pastor, claro. foi muito enriquecedor conversar contigo, né? Foi realmente muito bom, acrescentou muita coisa nas nossas vidas, e eu creio que para aqueles que estiveram nos ouvindo, né, também puderam pensar e perceber talvez algumas coisas que possam agregar e somar e melhorar, né, para que a vida possa seguir em frente melhor do que Uhum, agora. Então, ótimo, muito obrigado aí pela tua disponibilidade de poder estar com a gente aqui. Também claro, se aqueles que estiveram acompanhando conosco, né, estiveram aí acompanhando a live e assistindo, muito obrigado a cada um. E que realmente essas palavras, né, que o pastor colocou aqui, essas dicas, né, possam fazer diferença na vida de cada um. Pastor, eu quero desejar dar um abraço aí para você, para Márcia e para os teus filhos, uhum, né, e que Deus ótimo. continue abençoando o teu ministério. Amém. Amém, Reinaldo. Eu que agradeço de coração mesmo esse convite. Para mim foi uma alegria também imensa participar com você dessa live e poder reencontrar você, né, um amigo de tão longa data, saber que você está bem, está feliz e está desenvolvendo um projeto bonito aí como psicanalista. Que Deus te abençoe no teu consultório, que através do teu trabalho você possa desenvolver um ministério de ajuda, de ajudar as pessoas a poderem encontrarem caminhos bons e melhores para suas vidas. Então, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua esposa, sua família, sua grande família, enfim, que em tudo você possa ter uma vida abençoada, abençoadora e frutífera como um discípulo de Jesus. E obrigado a todos que nos ouviram pela paciência de nos acompanhar aqui nessa live também. Um beijo a todos vocês. Pastor, um abração, tudo de Ok, bom. ok, obrigado. Um abraço para vocês também. Só lembrar que sábado que vem voltaremos para mais um bate-papo no nosso Na Mesa Toma um Café, a vida como um café. Saboroso, cheiroso e transformador.